torcedor palmeirense. O Abel vai ter um pouquinho de dor de cabeça aí pra achar uma opção aí pra colocar no lugar do Richard Rios nessa partida aí contra o Atlético Mineiro. Ainda bem que o Palmeiras já inovou aí, já tem um massageador de cabeça aí. Pode ser que o Abel vai precisar. Então sejam bem-vindos para mais um vídeo. Esse é o canal Del Verdão. Se você não é inscrito ainda, já se inscreva aí. Dê essa força pra gente. É de graça e eu vou ficar muito feliz com a sua inscrição. Então vamos aqui, pessoal. Falar rapidinho dessas opções que o Abel tem aí para substituir o Richard Rios, que é um jogador que vem sendo fundamental, principalmente nesse novo esquema que o Abel encontrou aí desde a partida do jogo contra o Cuiabá. O Palmeiras adotou esse novo sistema aí e ele, junto com o Estevão, tem sido jogadores muito importantes, onde o Abel acabou encontrando esse novo esquema tático. E é lógico que em time que tá ganhando não se mexe, já que não dá para manter todas as peças aí por conta de lesão, como é o caso do Estevão, foi o caso também do Mike. Tem agora também as suspensões aí do Richard Rios e do Zé Rafael. Então, já que não dá para manter todas as peças aí, todos os jogos, então pelo menos manter o mesmo esquema tático, mudando o mínimo possível, que foi o que ele fez na última partida aí, quando colocou o Rafael Veiga no lugar do Estevão. Lógico, mudou um pouquinho o jeito de jogar, mudou a função. Você tinha ali o meia armador aberto pela direita e não um ponta e não um jogador um pouco mais agudo, como é o Estevão. Mas o Abel acabou mexendo uma única peça aí. Além, é claro, do Giai que entrou no lugar do Marcos Rocha, que também estava lesionado. Então o Abel mudou algumas peças, mas também não mudou o esquema tático. E isso é muito importante para que o Palmeiras possa estar mantendo esse bom desempenho aí. Então vamos direto para o nosso campeão tático aqui para a gente mostrar as opções aí que o Abel tem para substituir o Richard Rios. Eu não vou estar colocando muitas edições dessa vez, vai ser no modo manual aqui mesmo. Vou estar compartilhando minha tela aqui, que vai estar no Canva. E eu vou estar conversando aqui com vocês e vou estar fazendo as alterações manualmente aqui. Então vamos lá. Bom, pessoal, esse time aqui foi o time que o Palmeiras utilizou aí nesse último jogo contra o Vasco. O Gia entrou no lugar do Marcos Rocha, que vinha sendo titular pela lateral direita. O Vanderlan era o nosso lateral esquerdo. Então, provavelmente, nessa função aqui do lateral esquerdo, deva voltar sim o Caio Paulista. Então, já vamos colocar ele aqui no lado esquerdo. Vamos tirar o Vanderlan. Vamos manter o restante do time aí. Então, vamos manter o Rafael Veiga ainda nessa mesma função aí, onde ele jogou na última partida. E vamos tirar aqui só o Richard Rios. Para essa função que ele vem fazendo, talvez a opção mais óbvia aí seria a entrada do Zé Rafael como sendo esse camisa 8. Porém, também está suspenso. Então, uma das opções aqui, um pouco mais defensivo, que o Abel poderia estar utilizando e que entrou também na última partida, seria a utilização do Fabinho. E ele entrou mais ou menos nessa função também contra o Vasco. Quando ele e o Zé Rafael entraram nessa partida, o Zé Rafael foi quem fez esse primeiro volante aqui. E o Fabinho acabou saindo um pouco mais para o jogo. Lógico, não é a mesma função que o Richard Rios faz. O Richard Rios acaba sendo um jogador mais agudo, de mais condução, de mais finalização também. E o Fabinho seria mais um jogador de um apoio defensivo e também o apoio ofensivo com seus passes. É um jogador que sempre que entra não compromete, então seria uma opção um pouco mais óbvia aí. É um volante pelo outro, mesma posição em campo, porém não a mesma função. Como eu falei, o Richard Rios vem fazendo uma função um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais ofensiva. Já o Fabinho entraria fazendo uma questão um pouquinho mais defensiva. Talvez até fazendo esse primeiro volante e o Aníbal saindo um pouco mais, já que o Aníbal também tem um passe muito qualificado. Então essa seria talvez aí a substituição mais óbvia que o Abel poderia estar fazendo. E outra opção aqui, um pouquinho mais ousada, talvez um pouquinho mais do que o torcedor palmeirense gostaria de ver, seria a oportunidade para o Rômulo fazer esse meio de ligação. A gente sabe que é um pouquinho mais complicado disso acontecer, já que o Rômulo não tem tido tantas oportunidades, o Abel não tem dado tanta minutagem para ele, mas é uma função que o Rômulo pode fazer também, e isso acabaria deixando o time um pouco mais ofensivo, mas também com mais qualidade nesse meio campo. Você poderia também inverter com o Maurício, colocar o Maurício para jogar fazendo essa dobra aí pelo lado direito com o Rafael Veiga, e o Rômulo e o Felipe Antes fazendo essa dobra pelo lado esquerdo. Então aí seria nitidamente uma 4-1-4-1 com um volante e os 4 meio-campo. Então ficaria uma formação bem qualificada, mas talvez dando um pouquinho mais de ofensividade para o time palmeirense. Mas como eu falei, talvez seja esperar um pouquinho demais aí que o Abel já dê essa oportunidade para o Rômulo, já que ele vem tendo poucas minutagens aí em campo. Então vamos aqui para outra opção, que seria mexer um pouquinho mais no time do Palmeiras. Que seria recuar o Rafael Veiga. Então você mexeria em mais de uma função aí. E colocar aqui um outro jogador. Teria também a opção aqui do Dudu, que é realmente o único ponto direito que a gente tem como opção aí.
que é realmente um ponta direita. Tem também a opção do Lázaro, que poderia estar entrando nessa função também, mas eu particularmente não gostaria de ver mais uma oportunidade para o Lázaro, ainda mais nesse lado direito que ele não faz essa função tão bem. A gente vê que geralmente ele prefere jogar pelo lado esquerdo. Como também teria a opção de colocar o Rony também. Poderia o Rony também estar fazendo essa função e dando um pouco mais de profundidade por esse lado direito. E também a gente sabe da capacidade física do Rony e ele poderia estar dando suporte até maior do que o Rafael Veiga deu por esse lado direito, dando um suporte um pouquinho maior para ajudar aí nesse lado direito. Ah, voltando aqui também que eu não falei, né? Deixei o Giai aqui pensando que eh, já que o Marcos Rocha se machucou, talvez ele já não esteja de volta aí em tão pouco tempo assim. E também o Giai foi muito bem nessa partida. Gostaria de ver mais uma oportunidade para ele aí, para que ele possa estar se adaptando ao time e podendo desenvolver mais ainda o seu futebol. Então vamos voltar aqui para a ponta direita. Deixei aqui como opção o Lázaro também, mas como eu falei, não gostaria de ver essa função aqui. E como eu falei, também movendo só duas peças nesse esquema do Palmeiras aí. Porque tinha outras opções aí, que era trazer o Felipe Anso para fazer esse lado direito, o próprio Lázaro poderia fazer esse lado esquerdo, o próprio Rômulo também poderia fazer esse lado esquerdo, mas aí você acaba mexendo muito no esquema do Palmeiras, que como eu falei, é um esquema que vem dando muito certo. O Felipe Anso acabou já se adaptando muito por esse lado esquerdo, vem fazendo boas partidas. Talvez nessa última aí contra o Vasco não tenha sido tão boa quanto a do Criciúma e contra o Atlético Paranaense, que ele atuou um pouquinho melhor, contra o Cuiabá também. Mas como eu falei, time que tá ganhando não se mexe. Então mover essas peças o mínimo possível seria fundamental para o Palmeiras estar mantendo aí seu bom desempenho dentro de campo. Então vamos lá, eu vou deixar aqui o esquema que eu utilizaria. Na minha opinião, eu colocaria aqui o Rômulo mesmo para fazer esse meio de ligação. Não utilizaria o Lázaro que é aberto para não mexer na posição do Veiga também, que jogou na última partida e foi muito bem por esse lado direito. Então colocaria o Rômulo. E aqui poderia ter essa variação como eu falei antes. O Rômulo podendo fazer um pouco mais do lado esquerdo e o Maurício encostando um pouco mais no Rafael Veiga. Ou deixava mesmo o Rômulo por esse lado direito também. A gente sabe que é a posição que ele mais atuou, o setor do campo que ele mais atuou com o Abel Ferreira foi pelo lado esquerdo. Então, colocando ele nessa função aqui e o Maurício aproximando um pouco mais do Rafael Veiga. Para mim, essa seria a formação ideal para essa partida de hoje contra o Atlético Mineiro. Quero que você deixe sua opinião aí também. Quem você colocaria no lugar do Richard Rios? Você preferia essa formação um pouquinho mais ofensiva? Ou você utilizaria o Fabinho fazendo esse segundo volante e deixaria o Rômulo de fora? Deixava o time um pouquinho mais defensivo aí, um pouquinho mais de consistência defensiva, tendo em vista que a gente vai enfrentar um time muito forte, que é o do Atlético Mineiro. Pode ser que venha aí talvez um pouco mesclado, um pouco reserva, já que jogou no meio de semana. O Palmeiras tem essa vantagem de jogar um pouco mais descansado, já que tem tido as semanas de folga aí, já que tem tido as semanas livres aí, já que o Palmeiras está só em uma competição. Mas mesmo assim, o time do Atlético Mineiro é um time forte. Então seria importante também ter essa opção um pouco mais defensiva e um pouco mais de consistência com o Fabinho. Então gostaria de saber a opinião de vocês, qual seria o substituto ideal aí que vocês colocariam e quem vocês acham que o Abel vai optar para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Eu acabei não falando aí no campinho tático, mas tem uma outra opção, que seria o Abel voltar com os três zagueiros aí. Colocaria o Vitor Reis, que era um zagueiro que vinha jogando muito bem, deixaria o Rafael Veiga e o Maurício só no meio-campo, juntamente com o Aníbal, e o Felipe Antes se aproximando um pouquinho mais do Flaco. Aí você adiantaria os alas, o Caio Paulista e o Giai jogando de ala, mas como eu falei antes aí, mexer no esquema tático não seria uma boa nesse momento. O esquema vem funcionando, vem dando certo há vários jogos aí. Então o ideal seria mexer só a peça, só o jogador, um jogador pelo outro, e manter o esquema. Mas tem essa outra opção aí que seria o Abel voltar com os três zagueiros aí. E aí, palmeirense, quem você colocaria? Quem você acha que o Abel vai optar aí? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixe seu like, dá essa força aí pra gente. Não se esqueça de se inscrever aí, dá essa força aí pra gente. A gente vai ficar muito feliz. Como eu falei, é tudo de graça e você vai estar dando uma baita força pro canal. Então valeu, até a próxima, tamo junto.